Todo domingo, a cidade desperta e há um grupo de pessoas que escolhe começar o dia da melhor forma possível. Elas se reúnem para aprender, crescer e serem transformadas pela palavra. Essa é a Escola Bíblica Dominical, um tempo de estudo, comunhão e fé. Aqui, cada versículo ganha vida, cada lição molda o caráter e cada encontro renova a alma. Para quem não quer perder nada, nasceu a EBD Vox, a Escola Bíblica Online. Conteúdo acessível, dinâmico e cheio de propósito, para te acompanhar onde você estiver. Mas nada substitui o calor da presença, o olhar, a troca, a comunhão. Por isso, te esperamos também nas aulas presenciais, aos domingos na matriz e em dias alternativos nas congregações. Aprender é mais do que acumular conhecimento, é viver a palavra, todo dia, em todo lugar. Vox, ouça, viva, transforme. Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Vox. É uma alegria poder estar aqui mais uma semana compartilhando com você o ensino da Palavra de Deus. Seguimos o estudo do nosso trimestre, onde estamos falando sobre a Santíssima Trindade e aprofundando biblicamente a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E entendendo a partir do prisma bíblico a relação entre essas três pessoas da Trindade Divina, e temos tido a oportunidade dada por Deus de navegar nas Escrituras, ampliar o nosso entendimento juntamente com os professores que aqui passam conosco, e Deus tem nos abençoado de forma muito especial. Hoje nós estamos diante da lição 6 desse trimestre, onde falaremos sobre o Filho como o Verbo de Deus. Já falamos sobre a pessoa de Deus Pai, agora estamos numa sessão do trimestre de algumas lições falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e depois avançaremos para a pessoa do Senhor Espírito Santo. Então nós queremos de imediato ir ao nosso texto áureo desta semana, que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, o versículo 14, onde nos diz a palavra de Deus: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa verdade prática nos afirma que Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Então, o objetivo desta semana é nós podermos compreender esta dimensão tão poderosa da identidade do Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. De que forma nós compreendemos Jesus como sendo o Verbo de Deus? E de que forma ele, sendo o Verbo de Deus, revela o Pai para nós? Porque o texto diz que ele se manifestou cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O texto da nossa leitura bíblica em classe também é o capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, os versículos 1 a 5 e também o versículo 14, que é o mesmo texto áureo desta lição. Este texto é o prólogo do Evangelho a partir do prisma do apóstolo João, e portanto nós vamos ter aí como pano de fundo da nossa lição os primeiros 18 versículos deste livro, que revela o Filho de Deus de uma forma tão peculiar, tão singular e ao mesmo tempo tão profunda para a nossa edificação, para o nosso ensino. Nós vamos então entender a partir desta leitura algo tão maravilhoso das Sagradas Escrituras, que eu quero de imediato já convidar os irmãos para olhar na estrutura desta lição, que é o fato de quando João começa a escrever o seu evangelho, ele o faz com uma expressão que nós já encontramos na Bíblia Sagrada. Ele começa dizendo: no
princípio. E esta expressão é a mesma que nós encontramos no primeiro versículo da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora João vai escrever sobre a vida, o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo e a sua revelação como Filho de Deus, e ele escreve pensando em alcançar todos os povos, e ele começa usando esta mesma expressão: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De alguma forma, nesse paralelo destes dois textos, nós encontramos basicamente a história sendo reescrita, porque naquele primeiro princípio nós encontramos a narrativa bíblica nos mostrando a criação e a consequente queda do homem no jardim e a entrada do pecado na história da humanidade, toda a degradação que de lá veio e nos alcança até hoje. Mas quando João vai escrever, ele escreve, parece que de alguma forma reescrevendo a própria história, dizendo: tem um princípio novo de Deus, um novo tempo, um novo testamento, uma nova aliança que agora está exclusivamente estruturada, fundamentada na pessoa gloriosa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Então não é apenas nós olharmos para uma narrativa de alguém que está escrevendo sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, mas também entender essa relação, esse paralelismo entre o princípio da história e a história reescrita, e agora até de forma explicada a partir desta nova realidade, a encarnação do Filho de Deus. Este é o grande mistério da narrativa bíblica da nossa salvação. O Verbo se fez carne. Como os irmãos bem sabem, nós estamos aqui falando, sobre a Trindade divina. E nesta conjuntura da doutrina bíblica, nós temos a ênfase em todas as lições de mostrar que nós cremos em um único Deus que se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora o objetivo desta lição é mostrar e enfatizar a divindade do Senhor Jesus Cristo a partir desta perspectiva dele sendo o Verbo revelado e o Verbo encarnado. Nós vamos ver então no prólogo do capítulo do livro de João, Jesus sendo apresentado como aquele que estava no princípio. E isto fala-nos sobre uma pessoa eterna. Jesus não foi criado. Nós temos conversado com alguns irmãos ao longo desse trimestre, e até uma expressão que gera uma certa confusão de entendimento, que vem lá dos concílios, onde a igreja e os nossos pais da fé organizaram o entendimento da doutrina, e se escreveu que Jesus é gerado, não criado. E essa expressão Jesus gerado muitas vezes gera uma compreensão equivocada sobre a eternidade do Senhor Jesus Cristo. A expressão gerado aqui não diz respeito a um momento que Jesus passou a existir a partir de Deus, mas sim que ele carrega em si a mesma substância do Pai. Portanto, temos um único Deus, porque Jesus não foi criado em nenhum momento da história. Ele existe desde a eternidade e para a eternidade. Isaías, quando profetizou sobre ele, disse: ele é o Pai da eternidade. Então veja que esta expressão no princípio já revela e carrega em si a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Não é alguém que passou a existir em algum momento, não é alguém que veio para a história somente com o advento do seu nascimento humano, terreno, carnal, mas é Deus manifesto, Deus revelado, Deus pré-existente. No princípio era o Verbo. E nós vamos ver também que este texto revela que Jesus não só é uma pessoa eterna, como também é uma pessoa divina. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ou seja,
não há uma diferença em sentido de divindade, de deidade, entre o Pai e o Filho. Nós estamos falando de um único Deus. Precisamos enfatizar esta verdade, precisamos cada vez mais dar visibilidade para os irmãos entenderem isto na perspectiva bíblica. O Pai e o Filho e o Espírito são um. Um Deus revelado e manifesto em três pessoas distintas. Então Jesus é uma pessoa divina, pré-existente, eterna. E este texto ainda vai nos dizer que Jesus é uma pessoa distinta. Isto que nós estamos falando está revelado no próprio texto. Ele diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ou seja, não só era Deus, mas estava com Deus, porque estamos falando de duas pessoas distintas que carregam a mesma divindade, a mesma natureza. Então aqui há uma revelação clara do Senhor Jesus Cristo a partir dessa perspectiva divina e uma revelação de Deus através do Filho. Nós vamos ver então que a nossa lição continua, né, a narrativa deste texto, analisando este prólogo de João, que o Senhor Jesus Cristo, não é, revelado como Verbo aqui nesta narrativa, ele é o Criador. Então nós encontramos aqui uma revelação de Jesus como sendo Criador de todas as coisas. Veja que João continua dizendo: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava presente na criação e ele foi o agente criador de Deus. Lembre-se que lá na criação, Deus está dizendo a todo instante, lá, quando está criando todas as coisas, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e disse Deus, produza. Jesus é o agente criador. Esta expressão, não é? O verbo de Deus, não é apenas uma palavra, não é apenas uma expressão do vernáculo, não. Nós estamos falando de uma palavra que carrega ação. Então, Jesus tem o mesmo poder do Pai. E outra vez encontramos a manifestação da divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós recorrermos ao Gênesis 1 e verso 1, como já mencionamos aqui, nós vamos encontrar o texto dizendo: no princípio criou Deus. E agora João está dizendo que todas as coisas foram feitas por Cristo. Ou seja, Cristo é Deus e ele está revelado na criação. E isso está enfatizado na revelação de Jesus através da vida de João, que está fazendo a narrativa do Evangelho. E aqui nós encontramos, reafirmando sempre o nosso compromisso com os irmãos, de que estas lições sejam práticas, aplicáveis à vida diária e à nossa jornada cristã. Nós encontramos aqui a capacidade criativa do nosso mestre. Ele é especialista em criar. Ele é especialista em fazer. A Bíblia diz que ele traz à existência as coisas que não existem, as coisas que não são. Ele faz e ele refaz. Nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que ele faz novas todas as coisas. Jesus é especialista em criar. Jesus é especialista em restaurar. Jesus é especialista em refazer. Talvez você está ouvindo esta lição e acompanhando este estudo conosco, e há coisas na sua vida que ainda precisam de um poder criativo, porque elas não existem senão apenas no imaginário, no teu coração, nos teus sonhos, nos teus objetivos. Se esta é a vontade de Deus para a tua vida, Jesus é aquele que vai fazer estas coisas virem à existência, porque ele é o Verbo e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja que
como agente da criação, é ele que manifesta aquilo que Deus está falando. Ele é a palavra em ação, ele é a palavra em movimento, ele é a palavra trazendo vida a partir do nada. É tão interessante nós olharmos para este momento da criação, entender a ação da Trindade divina ali presente, que nós vamos ver que para Deus criar, Deus não precisa de uma matéria pré-existente. Para Deus trazer à existência aquilo que está sendo criado, não há necessidade de algo prévio. Existe uma história, uma ilustração de alguns cientistas que se reuniram na intenção de refazer a criação. E eles então, obviamente isso é uma ilustração, uma parábola, eles então vão forjar um boneco, não é? e forjar esse boneco do barro, e quando eles estão forjando esse boneco, na tentativa de trazer vida para eles, eles ouvem a voz de Deus, contendendo com eles e dizendo: vocês podem ir em frente neste empreendimento, mas há um erro no que vocês estão fazendo, porque se vocês querem repetir a criação, é necessário que vocês criem o seu próprio barro. Eles então vão ser confrontados com a realidade de que tudo que existe vem do poder criativo de Deus através de Jesus. E ele do nada faz tudo. Jesus não precisa de uma matéria pré-existente, Jesus não precisa de uma base de algo para criar outro algo. Do nada ele faz tudo. Do nada ele traz tudo à existência. Isto é o poder criativo de Deus. Isto é o poder de Deus em ação. E nós vamos ver que então Jesus é apresentado não só como aquele que cria todas as coisas, mas também como a fonte da vida. Veja que o texto vai nos dizer no verso 4 que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Tudo que está vindo à existência, tudo que está ganhando vida neste momento da criação, está vindo exatamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo como a fonte da vida. Nós só estamos vivos aqui porque Jesus nos deu vida. E estamos falando aqui no sentido físico, biológico, mas também no sentido espiritual. Veja que quando há concepção de uma nova vida, é Jesus que está ali dando vida àquele embrião, fazendo aquele coraçãozinho bater no ventre da sua mãe. Jesus é o doador da vida. De sorte que só existe vida verdadeira, e agora falando num sentido espiritual, se nós estivermos em Jesus. Fora de Cristo, há sobrevivência. Em Cristo, há vida plena. Em Cristo, há vida abundante, porque Ele é a fonte da verdadeira vida. Nele estava a vida. Tudo que recebeu vida naquele dia, e até hoje tudo que recebe vida, vem exclusivamente de uma fonte, e o nome desta fonte é Jesus. Esta lição é uma mensagem poderosa que exalta a soberania, a divindade, a majestade, o poder, a suficiência do Senhor Jesus Cristo. E eu penso que o objetivo dela é muito mais do que fazer você perceber a grandeza, a soberania do Senhor Jesus, exercitar, influenciar e edificar a sua fé. Nós não entregamos a nossa vida a um Cristo fraco. Nós não entregamos a nossa vida a um Cristo derrotado. Nós não entregamos a nossa vida a um Cristo limitado. Nós entregamos nossa vida a um Cristo que é fonte da vida. Se tem algo que deve nos alegrar, é isto: a vida em Jesus, a verdadeira vida em Jesus. E o texto
não só apresenta ele como a fonte da vida, mas também como a luz dos homens. E diz que quando a luz resplandece nas trevas, ela dissipa as trevas. E vai dizer que as trevas não o compreenderam. Isto é, não tiveram a capacidade de discerni-lo, de suportá-lo. Veja que esta expressão, a compreender, fala no sentido de apoderar ou dominar. Isso significa que não há poderes das trevas que consigam resistir, deter, impedir o poder do Senhor Jesus, o Verbo de Deus, que é a luz dos homens. Quando Jesus entra numa vida, quando Jesus entra na história de alguém, toda a treva que é manifesta e uma ilustração do pecado na vida do ser humano sem Cristo é dissipada. Todos os poderes, potestades, hostes, demônios, possessões que vêm do império das trevas precisa sair quando Jesus, a luz de Deus, irradia no coração de um ser humano. Esta é uma obra tão maravilhosa, porque quando Jesus entra numa família, quando Jesus entra numa vida, quando Jesus entra numa casa, todos os poderes do mal que atuam ali, causando divisão, separação, divórcios, desentendimentos, brigas, intrigas, tantos males que advêm da atuação dos demônios na vida de pessoas sem Cristo, quando ele entra nesta vida, quando ele entra nesta família, tudo isso é dissipado, tudo isso é colocado em derrota. Os demônios precisam sair desta casa quando a presença de Jesus entra ali, porque Jesus, como luz, dissipa as trevas. Jesus faz com que todo o poder das trevas seja reduzido a nada diante da grandeza da manifestação da sua glória. Eu estou tão empolgado com esta lição, porque falar sobre Jesus, exaltar Jesus, magnificar Jesus, glorificar Jesus é a nossa missão como igreja. E hoje nós temos esta oportunidade, na lição presencial desta semana, nós poderemos aprofundar ainda mais este estudo, e o meu convite para você é que você deguste, aprecie esta lição, as demais que nós estamos estudando, à luz destas verdades práticas, destas realidades que nós podemos ler a lição. Nós podemos estudar a lição de forma teórica e olhar para ela somente como um ensino teológico, como uma teologia sistemática para o nosso aprendizado, mas nós podemos também transcender a teoria do texto, do entendimento filosófico muitas vezes, e ir para um viés prático, que é entender isto aqui, a realidade daquilo que ele faz em nós, daquilo que ele tem poder. Talvez você está ouvindo esta lição, meditando nela comigo e está comparando tudo isso à luz do que você está vivendo hoje na sua vida. Tudo que nós estamos falando aqui é uma realidade que você pode viver a partir da manifestação de Jesus, o Verbo de Deus, a palavra em ação, a palavra em movimento, a palavra criadora, mudando o cenário da tua vida e transformando a tua história. Só Jesus tem este poder. Nós vamos ver então que na continuidade deste prólogo, que é o que nós estamos estudando, capítulo 1 do Evangelho segundo João, nós temos uma ênfase muito grande ao texto do verso 14, que é quando Jesus é apresentado como Verbo encarnado. E o texto diz, e o Verbo se fez carne. Aquela palavra criadora lá do princípio agora encarnou. E ele habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e
de verdade. Talvez os irmãos vão lembrar que nas lições passadas nós já falamos que a revelação de Deus, ela é progressiva. À medida que nós vamos caminhando com Deus, à medida que nós vamos mergulhando nas Escrituras, nós vamos conhecendo mais e mais o Senhor. A recomendação da palavra de Deus é esta: conheçamos e prossigamos em conhecer. Veja que o prosseguir fala exatamente da progressão, da revelação de Deus à medida que nós caminhamos nesta vida com Ele. Então Jesus agora vai manifestar o clímax da revelação de Deus, que é o Verbo se fez carne. É Deus se revelando a nós de uma forma muito peculiar, muito íntima. Ele desce até a nossa natureza, ele assume a nossa forma, ele vem aqui como homem, e na próxima semana nós vamos estudar sobre a obra do Senhor Jesus Cristo e entender isto à luz deste movimento divino. Aqui nós estamos diante de uma revelação poderosa do nosso Deus através do Senhor Jesus. Ele se manifesta para revelar o Pai. Por isso que o texto diz: vimos a sua glória. Isto é, nós contemplamos a presença gloriosa de Deus entre nós. Deus desceu entre o seu povo. Aqui há uma conexão muito clara com o que Isaías profetizou dizendo: ele será o Emanuel. Emanuel é aquele que é Deus conosco. Então é Deus dentro do homem, é Deus entre os homens, é Deus revelado aos homens. Isto é ver a sua glória, é contemplar a presença gloriosa do Senhor aqui na terra, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma revelação completa de Deus ao ser humano, através do Senhor Jesus. Veja que nós vamos ver, e a nossa lição fala que a palavra glória aqui, que vem do grego doxa, ela remete àquele conceito da antiga aliança, do Antigo Testamento, da Shekinah. Ou seja, justamente esta presença gloriosa de Deus entre o povo, que se manifestava de forma pontual naqueles dias da antiga aliança, agora está presente de forma constante e permanente conosco. Deus presente. Isto é algo extraordinário. Deus não é impessoal. Deus não está distante. Deus é o Deus presente. Deus é o Deus que nos acompanha na nossa jornada através da presença gloriosa de Jesus por meio do Espírito Santo, como ainda vamos estudar nesta lição. Então veja que nós temos aqui uma revelação de Deus através do Verbo. E é isso que João se propõe a nos mostrar quando ele introduz o Evangelho a partir desta perspectiva da revelação de Jesus como sendo o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. E agora nós, caminhando para a conclusão da nossa lição, quero poder ler com os irmãos então a conclusão aqui da lição, que diz: Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Veja que quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos o Pai. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Nele, em Jesus, a glória, a graça e a verdade de Deus estão plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial à fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível, como está escrito lá na carta aos Colossenses. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade, que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus, e que proclamar esta verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Repito, nada mais extraordinário, nada mais especial e nada mais devido do que nós cada vez mais enfatizarmos
proclamarmos, professarmos Jesus Cristo. Nas nossas pregações, na nossa vida diária, Jesus precisa ter a proeminência, porque Jesus é Deus, Jesus é a manifestação de Deus, Jesus é a revelação de Deus, Jesus é o Senhor da nossa vida e Ele é o agente de tudo que nós falamos nesta lição, ainda que de forma muito resumida e que certamente faz a diferença na nossa vida e na nossa caminhada cristã, entender tudo isso. Por isso que nós queremos convidar você para estar na lição presencial desta semana, para aprofundar o entendimento deste estudo na sua casa e que Deus possa te direcionar e a tua fé ser ainda mais edificada. Que Deus te abençoe, nos vemos na semana que vem.